Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 1º de junho de 2022, teremos 4 palpites. Vamos voltando aí depois de um dia sem grandes jogos, mas para essa quarta-feira a gente tem eliminatórias da Copa do Mundo, jogo atrasado ali da Escócia e Ucrânia, a finalíssima, o novo campeonato entre Conmebol e UEFA, playoffs na segundona espanhola e um jogo ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Escócia e Ucrânia, jogo que vale uma vaga na próxima Copa do Mundo, mas que aqui é um jogo atrasado por causa de todo aquele contexto que está ocorrendo na Ucrânia. E jogo eliminatório, jogo com cara de gols. Até porque também a Escócia nos últimos 5 jogos da equipe, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a Ucrânia, que vem fazendo amistosos recorrentes nos últimos tempos, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 2 e únicos confrontos, 2 jogos com 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale o sonho da próxima Copa do Mundo, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,55, a cotação muito boa. E é aquele jogo, Escócia faz o gol, a Ucrânia tem que se expor muito, e isso pode dar espaço para a Escócia fazer o segundo, ou até mesmo a Ucrânia empatar, e vice-versa. Ou seja, um jogo com cara de gols, porque a gente está falando de uma Copa do Mundo. Para os ucranianos isso é extremamente importante. A equipe vem fazendo amistosos recorrentes, venceu o Mönchengladbach, venceu o Empoli, empatou com o Rijeka, ou seja, a equipe vem em uma certa atividade, mesmo tendo problemas em seu país, mas a equipe vem aguerrida, vem em busca dessa vaga na Copa do Mundo, mas vai pegar a equipe da Escócia, que fez uma boa eliminatória, conseguiu acirrar ali com a Áustria, com Polônia, e conseguiu tirar a Áustria e ir para essa repescagem. Jogo que eu vejo com cara de gols, e é aquele negócio, quem vencer ainda pega País de Gales, então é extremamente importante a vitória e o mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a finalíssima, novo campeonato entre Conmebol e a UEFA, jogo que coloca a Itália, atual campeão da Eurocopa, e a Argentina, atual campeã da Copa América. Jogo que vai ser lá na Inglaterra, e é um jogo que vale taça. É a primeira taça, é a primeira final, e é um jogo entre continentes. Para esse jogo também eu espero um mercado de gols, até porque a gente está falando de duas equipes muito fortes e um jogo que tem cara disso. Até porque a Itália, que não vai à próxima Copa do Mundo, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Argentina, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, que vale taça e uma taça inédita no cenário do futebol, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,51, uma cotação também muito boa para uma Itália que precisa vencer para tirar essa imagem negativa de 2 Copas seguidas sem sua participação. Claro que não vai apagar, mas mostra que a equipe ainda é competitiva, é uma equipe muito boa. Acabou sendo eliminada ali no deslize, mas pega os argentinos, que vem muito bem ali nas eliminatórias sul-americanas, só não conseguiu estar à frente do Brasil, mas uma campanha impecável, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Pegam a Itália precisando vencer, mas são duas equipes qualificadíssimas, com jogadores muito fortes, e a Itália também, depois da eliminação, vem de uma vitória sobre a Turquia por 3-2. Espero um jogo para gols, até porque é aquele negócio, quem faz o gol, a outra equipe tem que se expor, tem que sair pro jogo, tem que jogar a bola, mas eu acredito que aqui a possibilidade de 3 gols ou mais é bem possível. A gente está indo com 2, mas eu acredito que 3 gols é bem possível, até pelo estilo das duas equipes muito ofensivas que fazem e tomam muitos gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tenerife e Las Palmas, aqui La Liga 2, jogo que vale uma das vagas, a última vaga
para a primeira divisão espanhola. E aqui a gente está falando de duas equipes que precisam muito da vitória. Jogo de ida, mas jogo muito importante. Lembrando também que o Tenerife nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já o Las Palmas nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas, também tivemos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo de ida pelos playoffs lá da segundona espanhola vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, é aquele joguinho ali com 5 minutos, cotação batendo 1,50, momento de entrar. E a gente está falando de um jogo que vale muito para essas equipes que chegam em momentos opostos. O Tenerife vem de 3 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, perdeu por Cartagena dentro de casa, perdeu do Eibar, perdeu do Málaga, enquanto o Las Palmas vem de 5 vitórias seguidas. A equipe vem muito bem, vem vencendo fora, vem vencendo dentro de casa, mas agora começa essa caminhada pelo acesso, pela última vaga restante contra o Tenerife, que precisa muito voltar a vencer, até porque joga dentro de casa, vai fazer o jogo da volta na casa do Las Palmas, então é extremamente importante a equipe vencer. Não vem de bons resultados nas últimas partidas, mas ainda assim eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque quem chega no playoffs não são equipes bobas, então um jogo aqui movimentado, com ao menos a possibilidade de 2 gols, que é característico da La Liga 2, um jogo para ao menos 2 gols, jogos muito truncados, mas com ao menos 2 gols, então eu acredito que nos playoffs não deve ser diferente. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali, mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Tenerife e Las Palmas. Passando agora para o último jogo do dia, Fortaleza e Ceará, clássico cearense aqui na nossa Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem os dois muito mal na competição. Ceará 19º colocado, penúltimo com 6 pontos, e o Fortaleza incrivelmente em último com apenas 2 pontos em 7 partidas. Jogo extremamente importante para duas equipes que não vivem nada bem na competição e é clássico. E tendo em vista o retrospecto dessas equipes, o momento, classificação de ambos, um na Libertadores e outro na Sul-Americana, mas o momento do brasileiro, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque também o Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Ceará, nos últimos 5 jogos, em apenas um deles o jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4, sempre também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles também tivemos ao menos a perspectiva de 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo clássico que vale muito para essas equipes vai ser no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,42, vai ser joguinho ali com 10 minutos de bola rolando no máximo, cotação batendo 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de um Fortaleza que precisa muito vencer, até porque hoje já está a 6 pontos do Cuiabá, o primeiro time fora da zona. Fortaleza é equipe classificada para as oitavas de final da Libertadores, não é equipe para estar nessa posição, é uma equipe organizada, assim como o Ceará, que também fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, também não é equipe para estar na penúltima posição, conseguiu um bom empate com o São Paulo, ou seja, são duas equipes boas, mas que deram a prioridade aos campeonatos internacionais e agora precisam voltar suas atenções ao Campeonato Brasileiro. É clássico, aqui já estão em momentos ruins no campeonato, quem ganha uma moral muito grande para esse jogo. E lembrando também que quando essas duas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos ali bem movimentados, com menos a possibilidade de 2 gols. Isso aconteceu em 2 empates de 1-1, quando isso não aconteceu a gente teve um 4-0 pro Ceará, um 3-1 pro Ceará e um 3-0 por Fortaleza. Ou seja, sempre jogos ali bem movimentados e a necessidade do campeonato também precisa disso dessas equipes, principalmente do Fortaleza, que tem apenas 2 pontos em 7 jogos, precisa muito vencer o rival, caso isso aconteça ganha uma moral muito grande, a mesma coisa acontecendo com o Ceará. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali, mais ou menos com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogão no Campeonato Brasileiro. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 4 palpites para hoje, uma quarta-feira bem fraca de jogos, mas com jogos muito interessantes e muito bons. Então eu espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!